Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para trabalhar mais alguns exercícios na parte de dinâmica que aplicam a segunda lei de Newton, certo? Vamos lá para o primeiro exercício. O primeiro exercício diz o seguinte: sobre um plano inclinado, é colocada uma caixa em repouso e fixada a um cabo inextensível, ou seja, não tem força elástica porque ele não estende, de massa desprezível. Não existe atrito. Deixa eu só mudar a cor aqui. Não existe atrito entre a caixa e o plano inclinado. Qual será a aceleração da caixa se cortar o cabo? Então, vamos lá. Não existe atrito. Olha aqui. Não existe atrito entre a caixa e o plano inclinado. Então, quando esse cabo ele se romper, apenas uma força moverá esse bloco. Qual será ela? Vamos primeiro colocar todas as forças que agem aqui nesse bloco, fazer o que a gente chama de diagrama de forças. Então, a gente vai colocar aqui a nossa força peso. Vamos colocar também a força normal, lembrando que a força normal é uma força perpendicular ao plano, certo? E não tem mais nada. Poxa, professora, mas e aí? E aí o que vai acontecer? Esse cabo ele vai se romper. E esse corpo vai começar a escorregar. Mas com que força? Ele vai começar a escorregar, pessoal, com uma parte da força-peso. A gente vai decompor essa força-peso no eixo X e no eixo Y, e essa força que foi decomposta aqui no eixo X é a responsável pelo movimento desse bloco, certo? Essa força aqui. Essa força é chamada de Px. Essa aqui é chamada de Py. É a força que está fazendo esse bloco ficar parado na superfície, ficar colado, tá? Que não deixa ter um movimento de subida desse corpo, ele não vai flutuar. Então, eu tenho uma força para baixo que mantém ele colado ao plano, que é a Py. Bom, onde está o ângulo? Esse ângulo de 30 graus. Em aulas passadas eu já falei para você, ó, esse ângulo de 30 graus, ele está aqui, entre PY e o peso, sempre, porque está entre as retas que cortam perpendicularmente essas superfícies aqui. Então, forma um triângulo semelhante a esse triângulo maior, tá bom? E aí, a gente vai fazer a nossa decomposição. Quem é o nosso PX? É o nosso peso, olha aqui, ó, vezes é o cateto que não toca. Então, é o cateto oposto. Cateto oposto tem a ver com seno. Px é peso vezes seno de 30. Px será o peso que ele não me deu o valor, então eu vou manter P vezes meio. Pode ser 0,5 também, não tem problema. Quem é o meu PY? O meu PY é o peso, veja só, PY toca esse ângulo de 30 graus. Então, é um cateto adjacente. Cateto adjacente tem a ver com cosseno. Então, cosseno de 30. PY será o peso vezes raiz de 3 sobre 2. Para que isso, professora? Você precisa entender o seguinte: quando esse cabo aqui é rompido, é essa força que faz o movimento do corpo, você vai indicar da seguinte maneira: força resultante é massa vezes aceleração. E o que ele quer saber? Ó, volta aqui. Ele quer saber o valor da aceleração. E você tá vendo pelas opções
do exercício que tem a ver com gravidade, tá? Ele vai deixar em função da gravidade. Então, é importante você perceber, esse exercício, se você olhar os outros exercícios, vocês vão ver que eu não deixei as alternativas. Esse aqui eu deixei para mostrar que, olhando para essas alternativas, você consegue perceber que caminho que você precisa tomar. Então, quem é a minha força resultante? Quem movimenta o meu sistema? PPx. Massa vezes aceleração. Então, meu PX, quem é? Olha aqui, ó. O meu PX é o peso vezes meio. Isso é massa vezes aceleração. Mas quem é peso? M vezes G. Vezes meio, isso é massa vezes aceleração. O que você pode fazer? Simplificar dos dois lados. Então, G sobre 2, essa será a sua aceleração. Então, tá aqui, ó, nossa alternativa correta, G sobre 2. Ah, para que você fez aqui, professora? O PY, eu sempre procuro achar o PX e o PY quando eu tenho um plano inclinado, porque na maioria das vezes a gente usa. Por que na maioria das vezes a gente usa? Porque se a gente tiver atrito, a gente precisa trabalhar com PY, porque atrito tem a ver com anormal, e anormal no plano inclinado, se não tiver nenhuma força atuando, puxando para cima esse corpo ou empurrando, ela será igual a PY. Então, só acrescentei aqui e é uma informação que você precisa lembrar de como trabalhar, tá bom? Então, veja só, a gente não precisou saber de massa, a gente não precisou saber de peso, de nada disso. A gente deixou a aceleração em função da aceleração gravitacional, tá bom? Vamos para o próximo? O próximo fala o seguinte: uma caixa de 1,5 toneladas está em repouso, então vamos lá. A massa 1.500 quilogramas. Não vou trabalhar com toneladas. Eu sei que uma tonelada são 1.000 quilogramas, então multipliquei por 1.000 a minha massa. Está em repouso, velocidade inicial, não sei se é inicial ou é a velocidade de sempre, tá? Se ele vai continuar parado, a gente vai ler o exercício. Está em repouso em um local cuja inclinação é de 30 graus, conforme a representação da figura abaixo. Indique a aceleração da gravidade. Considere a aceleração da gravidade constante de valor igual a 10 metros por segundo ao quadrado. As forças que atuam na caixa são força-peso, força de atrito estático entre o plano inclinado e a caixa e a força normal. Aí ele dá o seno e o cosseno, ok? Em relação às forças que atuam sobre a caixa em repouso, então essa velocidade que a gente colocou aqui, ó, não é nem velocidade inicial, é velocidade dela. Ou seja, nossa, que veio horroroso, vamos colocar aqui de novo. Ou seja, a força resultante nessa caixa, ela é igual a zero. Vamos ver as alternativas. A primeira, a orientação do vetor força-peso independe do ângulo de inclinação do plano inclinado. Pessoal, com certeza é essa afirmativa. Por quê? Porque a força-peso, ela está sempre nessa direção e nesse sentido que é para o centro da Terra, sempre. Então, eu posso inclinar esse plano aqui com diversos ângulos. A força-peso ela sempre apontará para baixo. Não tem como ela apontar para um ponto diferente, certo? Então, a nossa alternativa correta já é a letra A. Ele fala, o módulo da força normal é igual a 7.500 newtons. Como é que a gente vai fazer a força normal? A gente vai mostrar aqui a nossa força normal aqui para cima, certo? Para trás está a nossa força de atrito, por quê? Porque ele está na iminência de descer o plano. Então, a força de atrito é contrária ao movimento ou à tendência do movimento, certo? O que acontece aqui? A gente vai decompor a nossa força-peso
nós vamos decompor a força-peso e nós vamos chegar aqui, ó, em PX e PY. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui, senão vai ficar ruim de você enxergar. Diminuir aqui a borracha, senão aqui, ó, vai ficar bem ruim. A mistura de desenhos aqui. Vamos lá, aqui a gente tem o nosso PY. Bom, cadê o nosso ângulo? É que o tamanho do desenho também não tá colaborando, né? O nosso ângulo, ele está aqui entre PY e o peso. Olha a afirmação dele. O módulo da força normal é igual a 7.500 newtons. Quem é a minha força normal? A minha força normal é a força igual a PY. Então, vamos calcular o nosso PY aqui, ó. PY é o peso vezes cosseno de 30 graus. O nosso PY será 1.500 vezes 0,87. Vamos lá. Olha o que ele fala. 7.500. 7.500. Se o meu peso é de 1.500 newtons, opa, o peso tá errado aqui. Essa é a massa, olha que perigo, essa é a massa. Vou apagar aqui, olha só. Esse é um erro que não pode acontecer. Olha aqui, o peso é M vezes G. O peso será 1.500 vezes 10. O nosso peso, 15.000 newtons. Então, tá aqui, ó. 15.000 vezes 0,87, certo? Vamos lá. Vamos trabalhar com essa vírgula aqui, ó. Tira essa vírgula, ou esse zero e esse zero. Essa vírgula correu para cá, correu para cá. Então, você vai ficar com 150 vezes 87. Se fosse 90, pessoal, vamos pensar aqui, ó. Se fosse 90, como seria? Aqui eu tenho 0, 9 vezes 0, 0, 9 vezes 5, 45, 9 vezes 1, 9, 10, 11, 12, 13. Seria 13.500 newtons. O que é diferente, bem diferente de 7.500. Então, 87 não vai ser 7.500. Você não precisa fazer a conta com o valor exato. Você pode fazer uma estimativa disso aí, tá bom? Então, nosso PY... Ixi, esqueci o valor. O nosso PY é diferente de 7.500 newtons. Então, a normal é diferente de 7.500 newtons, tá bom? A força peso e a força normal formam par de ação e reação. Pessoal, isso aqui você não... Eu nem sei como te falar isso. Isso aqui você nunca pode nem parar 3 segundos da sua vida para pensar. A força peso e a força normal formam par de ação e reação. Nunca, pessoal. Nunca a força peso e a força normal formam par de ação e reação, pelo amor de Deus. Não formam porque são forças que agem no mesmo corpo. A força peso é a força que o corpo tem. A força normal é a força de superfície no corpo. Força de ação e reação são forças que são aplicadas em corpos diferentes. Ele fala, o coeficiente de atrito estático é de 0,5. Então, olhando para cá, você já sabe que o seu, aqui é o nosso PX, tá? Que o seu
Px, ele precisa ser igual à força de atrito, para esse camarada aqui não escorregar. Quem é o nosso Px? O nosso Px, nossa, tá tão cheio de coisa aqui que eu não tenho nem onde escrever mais as informações separadinhas. Vamos colocar aqui, ó. O nosso Px é peso vezes seno de 30 graus. Então, o nosso Px é 15.000 vezes 0,5. O nosso Px, aqui sim, ó, eu tenho 7.500 newtons. Olha aqui que ele queria que você confundisse a força normal. Se você calcula o Px e vê que é 7.500 e você não sabe que Px está na horizontal, formando um conjunto com a força de atrito, uma análise com a força de atrito, você já olha aqui e fala, não, realmente, a normal é 7.500 newtons. Não, a normal, ela é igual ao PY, tá bom? Então, veja só, Px vale 7.500 e a minha força de atrito? A força de atrito é μ vezes a normal, certo? Então, 7.500 dividido por, veja só, 150, para isso aqui ser 0,5, isso aqui deveria, eu tô sem calculadora para mostrar que você tem que saber trabalhar sem calculadora. Isso aqui deveria ser 15.000. Só que deveria ser 15.000. Só que a gente viu multiplicando aqui no cantinho que deu 13.500, eu acho, multiplicando por 90, certo? Para ser 1.500, o valor aqui do cosseno deveria ser 1. Então, essa possibilidade também não há, porque o valor aqui é diferente de 1.500, então não tem como dar 0,5. E aí o módulo da força de atrito é igual ao módulo da força-peso? Não. A gente acabou de colocar aqui, ó. A força de atrito é igual a Px. A força de atrito é igual a Px e não igual a força-peso, o que é completamente diferente, tá bom? A força de atrito, ela é igual a uma parte do peso, a uma parte, tá bom? E aqui o que ele tá falando que é igual ao peso. Tudo bem? De cara, a gente já sabia que a alternativa correta era a nossa letra A, só que eu estou mostrando por que as outras não são, tá bom? Vamos para o próximo. Na experiência ilustrada acima, paramos de aumentar a massa do corpo A em 920 gramas, massa de A 920 gramas. Não posso trabalhar em gramas, já vou transformar para não esquecer. A massa de A, vou dividir por 1.000, 0,92 quilogramas. Momento em que o corpo B de 1 quilograma, então, massa de B, 1 quilograma, está na iminência do movimento de subida, está na iminência do movimento de subida. Então, a gente já sabe que esse sistema aqui, ele está parado. A velocidade, ela é igual a zero. Força resultante, igual a zero. Esse fato ocorre porque o coeficiente de atrito estático entre a superfície de apoio do bloco e a superfície do plano inclinado vale, vamos lá. Eu quero saber quanto vale o coeficiente estático, de atrito estático, entre o corpo B e o plano. Primeira coisa, a gente desenha todas as forças que agem no sistema. Nós fazemos o diagrama de forças, isso chama diagrama de forças. Aqui a gente tem o peso B, aqui a gente tem o peso A. Beleza. O que mais que eu tenho? Ele fala que ele está na iminência de subida, então a minha força de atrito
está para baixo. Tá? Aqui tá a minha força de atrito. O que a gente tem? Não pode esquecer. A nossa força normal. Força da superfície no corpo. O que mais? Ah, professora, eu tenho atração. Tração é força interna. A gente não olha para ela se ele não perguntar quanto que vale a tração. Se ele perguntar quanto que vale a tração entre os blocos, primeiro a gente vai ter que calcular se tem aceleração, para depois calcular essa tração. Ou então, se tiver paradinho, sim, eu posso olhar para um corpo só, tá? Mas quando ele não se refere à tração, não tem por que a gente mostrar aqui nesses cabos, porque tração não causa movimento, só transmite. Vamos lá. Ele quer saber o coeficiente de atrito, então nós vamos agora fazer a nossa decomposição da força-peso. Vamos para o nosso PY e o nosso PX, tá? PX e PY. Onde está o ângulo, professora? O ângulo está entre PY e o peso. Esse ângulo ele chamou de alfa, ele deu o valor do alfa aqui, ó, cosseno e seno, tá bom? E aí? Aí eu tenho que pensar, se a velocidade é zero, força resultante é zero, todas as forças que puxam o meu bloco para baixo precisam ser iguais a todas as forças que puxam o meu bloco para cima. Se ele tá paradinho, essa força peso é igual a essa força aqui. Tá joia? Então, vamos lá. Nós vamos falar assim, ó, que PX do corpo B mais a força de atrito estático, são as forças que querem fazer esse bloco descer, a soma das duas precisa ser igual ao peso de A. Quem é o nosso PX? Vamos aqui pro cantinho, ó. Meu PX de B é o peso de B vezes seno de alfa. Meu PX de B, o peso de B, olha aqui, se a massa é 1 kg, o peso multiplica por 10, dá 10 newtons. O seno vale 0,6. PX de B vale 6 newtons. Vamos substituir aqui. Mais, quem é a força de atrito? É μe vezes a normal. Quem é o peso de A? É a massa, 920 gramas, que nós transformamos para 0,92, vezes 10, que dá 9,2. Agora, a gente precisa dessa normal aqui. Olha aqui. Essa normal, ela será igual ao PY, porque esse corpo não está afundando e esse corpo não está flutuando. Então, essas forças precisam ser iguais. Vamos escrever aqui, ó. Meu PY de B vale peso de B vezes cosseno de alfa. PY de B, o peso de B, vamos lá, de novo, a massa é 1 kg, vezes 10, eu tenho 10 newtons. E o cosseno vale 0,8. PY de B vale 8 newtons, certo? PY de B é igual à força normal. Então, aqui ficará 6 mais μe vezes 8 igual a 9,2. Então, 8 vezes μe
é 9,2 menos 6. Me é igual a 3,2 dividido por 8. Aqui dá para você simplificar por 4, tá? Aqui dá 0,8, 3,2 por 4, 0,8, dividido por 2, certo? Ó, deixa eu até mostrar o que eu tô fazendo aqui para você. Dividir. Olha, já dá para dividir direto por 8. Divide por 8. Divide por 8, vai ser mais rápido se a gente dividir direto por 8. E aí, a gente tem Me igual a 0,4. Aqui está o valor do nosso coeficiente de atrito, certo? O que que nós fizemos? Vamos retomar aqui. O corpo está parado. Se o corpo está parado, eu não tenho força resultante, então eu não tenho aceleração. Todas as forças que puxam para um lado são iguais a todas as forças que puxam para o outro lado, tá bem? E a partir daí, eu vou desenvolver. Descubro quanto vale o Px, descubro quanto vale a nossa força normal, porque eu preciso para a força de atrito. Sei que a normal é igual ao Py, vale 8 newtons, peso de A ele deu. E aí, daqui para baixo, a gente só resolveu. Entrou a matemática, tá bom? Vamos para o nosso último exercício. Ele fala o seguinte no último exercício. Uma indústria utiliza esteiras que se movem com velocidade constante. Aí aqui diz tudo o seu exercício. Perdeu essa informação, você perde uma joia preciosíssima, uma informação importantíssima. Quando ele fala velocidade constante, ele está dizendo que o móvel está em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, a aceleração é zero. Então, a gente já sabe que a força resultante é igual a zero. Então, a velocidade é 3 metros por segundo para transportar caixas contendo a sua produção. Em determinado setor, as caixas são transportadas através de uma esteira inclinada, conforme ilustra a figura. Considere a massa da esteira igual a zero e que só existe atrito entre a superfície da esteira e a superfície das caixas. Para que não ocorra deslizamento entre a superfície da caixa e da esteira, deve-se escolher, de acordo com a inclinação da esteira, os materiais que compõem a caixa e a esteira. Essa escolha é feita com base no coeficiente de atrito estático entre os materiais da caixa e da esteira. Considere o ângulo de inclinação igual a 60 graus. Assinale a alternativa que apresenta o valor do coeficiente de atrito estático entre as duas superfícies para que não ocorra esse deslizamento. Veja só, quanto vale μe? Quanto vale o coeficiente de atrito estático? Então, quando a caixa sobe aqui, nós temos o seguinte. Aqui está o corpo subindo na esteira, certo? Agora, nós temos uma força aqui, peso. Nós temos a força normal. Se ele está subindo na esteira, a força de atrito está para trás. Peraí, se ele está subindo na... Ah, tá. Ele está subindo na esteira. A tendência dele é escorregar, é deslizar para trás. Então, a nossa força de atrito, ela tem que estar para cá, ó. Porque ela tem que segurar o corpo não pode descer essa esteira. Então, para cá está a nossa força de atrito, tá bom? E aí, a gente vai fazer a decomposição da nossa força-peso. A gente sabe que a aceleração é zero. Eu sei que
ele sobe com velocidade constante. Aqui eu tenho Px, aqui eu tenho Py. Ele sobe com velocidade constante, então a soma de todas as forças precisa ser igual a zero. Veja só, essa força de atrito precisa ser igual a Px. Se uma das duas for maior, ou ele sobe ou ele desce. Essa força normal precisa ser igual a Py, senão ele vai flutuar ou ele vai afundar. Cadê o nosso ângulo? O nosso ângulo de 60 graus está aqui e o nosso ângulo de 60 graus está entre o Py e o peso. Segue lá. Qual é o nosso raciocínio? Olha, ele quer o μe, ele quer a força de atrito. Então, nós vamos vir aqui, ó, para ele não descer, Px tem que ser igual à força de atrito estático. Quem é meu Px? Vem aqui pro cantinho, ó. Meu Px é o peso vezes... Cadê daqui? Seno de 60. Opa, ficou feio esse seno de 60. Arrastar mais pra cá. Seno de 60 graus. Então, meu Px será mg. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 ou 0,87, tá? Vou abreviar aqui para 0,8. Beleza? Não tenho a massa, então eu vou colocar aqui, ó. M vezes G vezes 0,8. A força de atrito estático é ME vezes A normal. Então, de novo, ó, eu vou ter que prestar atenção aqui. Quem é a minha normal? A normal tá aqui, ó. Certo? Se o corpo não sobe, o corpo não desce, essa normal tem que ser igual a PY. Vamos escrever aqui, ó. A normal tem que ser igual a PY. Então, nós vamos ter que calcular o nosso PY. Então, PY é o peso vezes cosseno de 60. O nosso PY é mg vezes 0,5. Deixa assim. Vamos lá. M vezes G vezes 0,8 vezes, ou igual a ME vezes mg vezes 0,5. Olha o que a gente podia ter feito aqui, ó. Ter deixado o peso, escrevia menos, gastava menos a nossa caneta. Então, fica assim, 0,8 igual a ME vezes 0,5. Então, a gente pode multiplicar, pessoal, por 10 a nossa equação, e eu tenho 8 sobre 5. Isso é ME. E aí, professora, aí você faz a continha. 8 dividido por 5, coloca aqui. Opa, coloca zero nada. Aqui dá 1, aqui dá 5, dá 3, coloca um 0, aí eu tenho 1,6. Este é o valor do nosso coeficiente de atrito estático. Tá bom? Pessoal, exploramos bastante com esses exercícios sobre a segunda lei de Newton, plano inclinado, força de atrito, força normal. Se você gostou, por favor, dá um joinha para mim. Espero do fundo do coração que eu tenha te ajudado, essa é a minha intenção aqui. Se inscreve no canal, me dá uma força. Escreve aí os assuntos que você tem dificuldade, que eu vou explicá-los aqui, e se ficar ruim ainda, a gente explica de novo, e se ficar ruim, tu me fala qual é a dúvida, que eu vou te respondendo até sanar a sua dúvida, tá bom? Fiquem bem, tenham dias maravilhosos, tenham dias felizes, não esquece de se inscrever no canal, um beijo, pessoal, fiquem bem.